ideia é de pegar esse livro hermético e compartilhar capítulo por capítulo, mastigar, digerir e observar e absorver todas essas informações que eu vou falar em relação a hoje. Porque isso é um dos princípios muito importantes e tem muita coisa para falar sobre isso. Porque a gente pensa que é só uma parte plana, a gente só vê isso, mas a gente não vê a profundidade que é isso. E eu gostava de depois, se vocês tiverem alguma coisa em relação a isso, comentem também. Esse é um livro muito pequeno, tipo, tem 15 capítulos, mas tem muita informação. E sejam bem-vindos, né? Com o nosso desafio, que eu já tenho dito que não é um livro muito simples, mas vamos lá. E uma hora será impossível para terminar tudo, para falar sobre tudo, mas eu vou tentar falar só mais o básico, que hoje o tema vai ser o princípio da mente, que eu já falei. Mas eu já vou fazer um post e vou dizer que cada sábado vai ser um princípio diferente, que é 7 leis universais. Uma coisa que deveria ser igual... Desculpa, é muita coisa aqui. Sobre nossa live anterior, em relação a ser o que é iniciado. Iniciado é uma pessoa que sabe das informações, é um sábio, é aquele que tem informação, como já tinha explicado melhor. Mas o Hermes Trismegisto, que é a pessoa que ele fala essencialmente nesse livro, ele é 3 vezes iniciado, ou seja, ele é muito iniciado. Esse livro tem entre si uma poesia e um poema que ele diz. Como fala o poeta, que ele não diz qual é o poeta. A gente vê o livro, mas a gente não sabe de quem é o dono do livro. Quem é que falou essa frase. Não quereis que se apague a chama, mantida em século, nessa escura caverna, nesse tempo sagrado, tentando por puros mistérios do amor. Não deixeis apagar essa divina chama. Então, basicamente, introduzir, queremos dizer que, na verdade, tem uma chama, que muitas obras se perderam e poucas chegaram até nós. Mas elas chegaram a nós, essa chama, por causa que alguém manteve. Teve vários livros que foram publicados em relação a várias partes, mas só alguns é que, através desse, foi feito vários, novamente, e tentado traduzir. Porque várias coisas foram esquecidas e foram deixadas para trás. O Hermes Trismegisto tornou-se um sinônimo de fonte de sabedoria. Um homem que viveu no Egito numa data que totalmente polêmica, porque tem várias datas. Tem várias datas que eles dizem que que ele pode ter nascido. E algumas até a possibilidade de ele nunca ter existido e só for ser um símbolo. Que é dependendo de o que cada pessoa acredita. E também a idade que ele viveu é muito relativa, como eu já tinha falado. E eu queria mencionar uma coisa muito interessante. Tem muitas pessoas que vivem 60 anos, mas não entendem nada de convivência. Mas os egípcios, eles utilizaram muito isso. Por exemplo, hoje na palavra que a gente... por exemplo, eu queria falar para iniciar, o que é médico? Hermes, etc. No nosso dia a dia, nós temos a palavra Hermes. Quer dizer, não é a palavra Hermes, é hermeticamente. Hermeticamente fechado. Por exemplo, várias tapoeiras e outras coisas diz hermeticamente fechado. Essa palavra está no nosso vocabulário, no nosso dicionário. Por quê? Essa palavra, quando a gente fala, também tem a ver com um pouco que é do Egito. Porque lá no Egito, as escolas eram tão fechadas e guardadas com conhecimento. Tinha tanto sigilo em relação ao conhecimento que gerou essa expressão. Conhecimento não era passado publicamente para as pessoas. Que a informação, o conhecimento era hermeticamente fechado. Ou seja, poucos sabiam em relação a isso. Que é muito interessante saber isso. O conhecimento era passado de mestre a discípulo. E que se você tivesse um mestre, que você tivesse autoconfiança, ele gerava experiências na sua vida para que aprender e que você conseguia aprender meia dúzia de coisas num ano.
Ele ficava, por exemplo, com esse mestre e ele ficava durante um ano e aprendia muita coisa. E por causa que eles tinham uma determinada confiança um com o outro. Eles tinham confiança que o mestre ia ensinar, aprender e ele ia aprender muito. E conseguia e você saía com uma experiência de uma vida inteira num ano. Eles aceleravam muito através do sistema de confiança, que testavam muito mais coisas do que o que a gente utiliza hoje em dia. A sociedade puxada pelos sábios. Isso era uma cultura que depois, primeiro tinha esses mestres e depois eles se tornavam, davam esse conhecimento para os discípulos. E esses discípulos, essas pessoas, elas iam para ter com as outras pessoas e as outras pessoas iam ver, nossa, também gostava de ser assim, gostava de ser um sábio. E as pessoas são meio influenciadas por esse, querem para saber como que eu ia dizer, são influenciadas e também querem ser como essas pessoas, por isso elas puxam-se mais a si mesmas para ser dessa maneira. O conhecimento não era compartilhado para todos, nem todos tinham o conhecimento, porque tinham medo que esse conhecimento fosse dado para as mãos erradas. A sabedoria está nos lábios fechados, exceto com os ouvidos do entendimento. Exatamente. Quem quiser ouvir, ouça. A sociedade. Estão falando que é pra eu ter que ser mais calma. Eu tenho uma energia de manhã, gente. É uma energia máxima de manhã, por isso, como eu sou muito energética. Mas vamos lá. Como estava dizendo, é puxado pelos sábios. E esses discípulos eram escolhidos porque porque nós devemos dar leite às crianças e a carne aos homens feitos. Ou seja, não podemos, como eu vi um exemplo, que é uma criança com uma faca. A gente não pode dar uma faca a uma criança. A gente tem medo que ela se corte. Mas podemos dar uma faca para um homem, uma pessoa feita. Porque assim ela pode utilizar a faca que ela quiser para tipo, qualquer coisa do dia a dia dela. E ela tem consciência do que vai acontecer com a faca, entendeu? Ela não é uma criança. E depois eles escolhiam esses discípulos através do caráter. Sabe por quê? Porque a intenção do conhecimento ensina-se rápido, mas o caráter não tem como ensinar-se rápido. Porque o caráter tem que ser uma coisa construída. Tem que ser uma maneira que você é. Não é, de repente, que tu vai mudar do dia pra noite. Tem que ser com o tempo. Tem pessoas que nascem já com um caráter muito bom definido, mas outras têm que ser moldado. E algumas são moldadas ao tempo. E algumas vezes não fica assim tão bom. E uma frase muito interessante de Platão, que não é o criador desse livro, mas também achei interessante mencionar. É preciso a ignorância absoluta do que o conhecimento é nas mãos erradas. Isso é muito importante. Agora vamos continuar. Como eu já tinha falado, que esses homens são muito maduros e são espalhados pelo Egito. E eram referências, que isso era muito bom. Estou precisando absoluta para que o conhecimento. Sim, é preciso ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas. Isso é mesmo. Pera, estou aqui perdidinho um pouquinho. Porque se a gente for reparar, deu muito. Se a gente reparar o prejuízo e o benefício, por exemplo, das energias atômicas, teve muito mais prejuízo do que benefício. E se fosse para ganhar, qual dos dois ganhariam? O prejuízo ou o ganho? Com certeza foi o prejuízo, porque foi dado esse conhecimento para as pessoas erradas. Se esse conhecimento não fosse dado para as pessoas erradas, ia muita gente que não teria morrido. Mas isso já estou indo para outra parte. Sempre que a humanidade precisar esse conhecimento vai ressurgir. Sempre que o discípulo estiver preparado, haverá o mestre. Porque algumas vezes, toda vez, se a gente quiser conhecimento, a gente vai encontrar. Se a gente não tá procurando por isso, a gente não precisa, a gente não vai aparecer a gente na nossa cara, entendeu? Se a gente tá procurando por alguma coisa disso, com certeza vai aparecer. Se a gente quer conhecimento, vai aparecer também. E os hermetistas queriam muito mostrar
que tinha tipo um homem com um cetro e uma coroa. Eles queriam apresentar um produto final do que da pessoa que lesse esse livro ia ter um produto muito bom, que a pessoa ia ser mais realizada, a pessoa ia ser muito melhor. Que era para ter o domínio da mente e não de metais. Em qualquer lugar estejam os vestígios dos mestres, os ouvidos dos discípulos preparados abrirão de par em par, como também já tinha dito. A pergunta é a chave para todas as respostas. Exatamente. Quando a gente pergunta uma coisa, as respostas vão aparecendo se a gente realmente quiser saber essa resposta. Agora eu vou falar sobre o todo. É a mente. O universo é mental. Ou seja, tudo é relacionado à nossa mente. O todo é a nossa existência, que é a realidade, a substância que se oculta em todas as manifestações. O universo material, os fenômenos da vida, a matéria, energia e tudo que tem aparência nos nossos sentimentos materiais. Mente vivente, infinita e universal. Entender as próprias leis do universo é entender o próprio Deus. Assim você consegue andar de maneira inteligente. Tente saber essas leis principais, essas 7 leis principais, assim tu consegue perceber melhor a vida e ver como ela fica mais clara. Tem muitas outras coisas também vou falar, não só relacionadas à mente, mas talvez várias coisas se clareiam na sua vida por causa de eu estar falando isso. Por isso, tudo nasce de um plano útil e depois vai para o plano concreto. Tudo nasce no plano mental e vão passar pelos planos, que é o plano emocional, energético e concreto. O emocional vira um gesto, vira um gosto. O energético vira uma ação e o concreto vira um objeto. Se o homem não conhecer a mente, não adianta muito curar o plano físico, porque ele não sabe que vai utilizar o plano físico se não tiver o plano mental. Tem várias coisas que somem, elas não são reais. São formas mentais que obedecem às leis do seu fluxo. Não existe nada concreto. O ser humano é muito espantoso. É verdade. Que algumas vezes não é nada concreto, porque tudo muda, todo o nosso passado, nosso futuro, toda a nossa experiência da vida, se a gente for olhar direito, a gente vive, a gente vivencia a vida, depois morre. Nada é tudo mental. Tudo que aconteceu no nosso passado, tudo vai acontecer no nosso futuro, tudo que está acontecendo agora é mental. Porque a gente algumas vezes desaparece, por exemplo, tá tudo igual, tudo que tá à nossa volta é igual. Mas o que é o nosso interior sempre pode mudar, entendeu? E uma coisa que eu gostaria de mencionar, uma coisa muito interessante, é igual um pote. Um pote com a tampa. Eu vou mostrar, eu vou falar mais aqui, deixa eu ver aqui, que eu aqui anotei. Eu até coloquei tanta coisa, gente. Até me pego. Mas eu vou falar... sim, o vidro tem a rolha e o ar. O vidro é o corpo físico. A rolha é o plano psíquico, a mente, o interior e as emoções. E o ar é o espírito. Entendeu? Por isso, quando a gente tira a rolha, o espírito sai, entendeu? A alma vai para o lugar que ele já pertencia, que é a natureza. Que isso é uma coisa muito profunda, mas muito verdade. Que o vidro é o nosso corpo físico, a rolha pode ser, não que exatamente aconteça assim, mas que tô dizendo meio que uma metáfora. Que o vidro é o nosso corpo físico, a rolha é o nosso plano psíquico, a mente, o interior, as emoções, e o ar que tem dentro do vidro é o espírito. Ou seja, se a gente tirar a rolha, o nosso espírito sai, vai volta para o seu estado original, que é a natureza. Nós vamos perder a forma, só conservamos o espírito. Tudo é muito passageiro. O tempo vai levando tudo. De tudo muda. E o que permaneceu? Que nada permanece. Tem que ter alguma coisa que fica, entendeu? A mente é como um palco dentro da cabeça de Deus. Eu tô falando de várias outras partes, assim, e vou pegando várias outras informações que eu também apanhei de outras coisas e vou acrescentando. Alguma hora que eu já rolha arrancar e o volta pro lado do plano dele e tudo se destrói.
A rolha não faz parte do vidro. Uma hora vai ser arrancada. Ela vai desassociar, vai voltar para quem pertence. E esse é o ar que volta para a natureza. E ele também comparou ao estano, que é um metal muito dúctil. Quando se aproxima do calor, ele se lubrifica. E quando se aproxima do frio, ele se consolida. E nossa essência é assim. Se aproxima de um plano espiritual, ela se torna abstrata. E se torna perto do material, se torna mais densa. Mas na verdade é apenas uma aparência passageira. Esse princípio estabelece a natureza mental do universo, que é muito, ele diz que é muito importante esse princípio, que eu concordo plenamente. Explica todos os fenômenos mentais e psíquicos que ocupam grande parte da atenção pública e que pode ser tal explicação seriam inteligíveis e desafiariam o exame científico. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que essa parte mental e psíquica ocupa grande parte da atenção pública. Todo mundo quer saber sobre relação a isso. E se não fossem muito explicáveis, isso não ia ser tão inteligente, a gente não querer saber em relação a isso. Com a chave mestra em que seu poder, o estudante poderá abrir as diversas portas do tempo psíquico e mental conhecimento. Porque é muito importante ter essa chave mestra, que é ter essa... Se a pessoa estudar e querer saber em relação ao tempo psíquico, ao mental, ao conhecimento, querer saber mais em relação a isso, com certeza vai conhecer mais, vai poder saber mais sobre si mesmo e vai saber a chave do universo. Aquele que compreender a verdade da natureza mental do universo está bem avançado no caminho do domínio, para ter dominar a mente humana, entendeu? Esse livro é muito interessante porque ele é muito profundo. Ele parece que é um pouco na superfície, mas ele é profundo. Ele fala primeiro o principal e depois vai aprofundando. E essas palavras que eu tô falando são tão verdadeiras hoje como o tempo que foram escritas. Porque o ser humano continua o mesmo, a mentalidade só pode ter evoluído, mas ainda continua até o dia de hoje. E a transmutação mental, a mente, também como os metais e os elementos, pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação emênica é uma arte mental. E também fala sobre a transformação de homens brutos e ignorantes em homens sábios. E falou também um pouco em relação a... Que livro? Tô falando... O quê? Livro? Peraí, só deixa... É que o nome é muito complicado, peraí. O Caibalion. Se quiser, eu escrevo aqui. O Caibalion. Vou colocar aqui, não sei como... Aqui está. Pronto. Esse é o livro. Eu agora deixei em dia importante ali. Pronto. Continuando. Tem 3 partes que eu achei muito interessante em relação a isso, que é a astrologia antiga se tornou na moderna astrologia. E a alquimia se tornou na moderna química. E a psicologia mística nas escolas modernas. E sobre a psicologia mística é a fase da ação do pensamento. E as escolas modernas pretendem ser sua propriedade exclusiva e especial. E eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre astrologia. Antes, não só estudava o movimento dos astros, mas porque os astros movimentavam. Antes, a alquimia estudava os elementos. Não só estudava os elementos, mas a mudança positiva que os elementos mudassem para melhor, e não em qualquer direção. Em relação à psicologia mística, não só em harmonizar, mas harmonizar de dentro para fora. O que é que tem aqui?
Os seres, à medida que vão evoluindo, quando vão evoluindo com tudo que eles têm à sua volta, porque os seres, estou dizendo, tipo, os seres em geral, como os animais, etc., eles são comprometidos. Por exemplo, eu já pesquisei, porque eu também tô tô na parte de ciências e tecnologia, que se há uma pequena mudança de temperatura, o animal já é afetado. Alguns animais, se eles não estarem na mesma sintonia em relação a isso, se eles não tiverem, por exemplo, imunidade em relação a isso, eles morrem, entendeu? Como acontece só a uma mudança mínima de temperatura, se eles não for eles têm uma reta que tem uma quantidade máxima e mínima de temperatura que eles conseguem sobreviver. E se isso é ultrapassado, vários animais podem morrer em massa. E isso é uma coisa muito. E por isso eles têm tendência, vários animais, eles evoluíram, entendeu? Eles sempre estão em evolução, como o ambiente. Por isso, temos que ser algumas vezes como os animais, ou os seres. À medida que vão evoluindo, estão comprometidos, que quando vão evoluindo, eles vão evoluindo com tudo. Tudo tem a sua volta. Mas algumas vezes é estranho que a gente pensa que estamos tornando os melhores, mas quando passamos, deixamos o ambiente pior do que antes estavam. Que isso é muito interessante, porque se a gente estiver bem no interior, o resto vai estar bem, entendeu? Não é por a gente estar bem que as outras pessoas vão ter que estar mal. É uma coisa totalmente diferente. Quando tem um ganho, tem que ter um ganho em tudo. Quando é um ganho interior, todo o resto vai iluminar e vai ser igual a você mesmo, vai ser igual ao seu interior. Mas não adianta estar melhorando e piorando o ambiente que a pessoa tá. Você define as coisas conforme elas têm utilidade para você e depois deixa fora. As coisas têm uma evolução, são tudo importantes para nós. Tem tudo direito de estar no universo, tanto como nós. Há pessoas que veem a floresta, mas não veem uma coisa como bonita, uma coisa como que tem cada um, tem um ser, é um animal, é uma planta. As pessoas veem como um monte de fogueira, que vai servir de lenha para alguma pessoa. Você é aquilo que você faz. Quando a última porta se fechar atrás de você, você vai saber quem é o teu realmente eu, o seu eu interno, o que tu realmente é, o que tu é realmente capaz. A vida interior é o domínio da mente. A vida interior é o que gera a qualificação. Para ser um humano, o exterior é a nossa sobrevivência. A gente, com o exterior, não adianta a gente melhorar o nosso interior se o nosso interior não está à altura do nosso exterior. Por isso é tanto relacionado à mente. A mente é uma coisa muito essencial para termos inteligência, para sabermos as coisas. Isso é uma coisa essencial para a nossa vida. O universo mental, todos os planos, inclusive o físico, fazem parte dele. A transmutação mental é a arte de mudar as condições do universo nas divisões de matéria, força e mente. Temos que ser muito importante essa parte da transmutação, que eu até vou aprofundar aqui. Querem que eu vou falar um pouco agora de transmutação? Bem, Helena, o que é a diferença de transmutação da transformação? Bem, transmutação é mudança de essência, mudar essência. Quando a gente muda a essência, não é uma simples transformação, a gente não é só transforma, mas tem uma transmutação. A gente expressa o que a gente tem de melhor naturalmente, não é nada forçado. A gente não tem tendência de ser uma pessoa, a gente melhorar nas coisas e é uma coisa forçada, a gente tá sempre na nossa mente. Será que eu devo fazer isso? Não, é uma coisa naturalmente, que a gente, mesmo que a gente não queira, a gente transforma dessa maneira. Exatamente, é que tem dois nomes. Um nome que é o nome de português e o nome que é mais inglês, acho que é inglês, não sei. Mas tem o outro nome que também é em espanhol, que é Carballon, que é com, assim, exatamente. É esse. É que estão, tá vendo, vocês estão vendo aí, pronto. Carballon. Como eu estava dizendo, sem nenhuma pressão, repressão interna.
Se realmente é assim, o importante estudo, mais envolvido, isso é a nossa transmutação. Enquanto a nossa transformação é a nossa transformação de forma, quando a gente transforma só o exterior. E a transmutação também é uma nossa mudança de natureza. Quando a gente quer transformar para outra coisa, a gente é uma transformação de natureza, não só uma transformação de forma, mas interna e externa. E também tem a transformação, antigamente, é uma transformação do metais impuros para o ouro. A transformação mental pode ser considerada como a arte de mudar as coisas. Agora eu vou falar um pouco sobre o todo. Deixa eu só ver uma coisa. Eu ia falar algumas coisas aqui anteriormente. O homem é do tamanho dos seus sonhos. Isso é uma palavra. O homem é do tamanho dos seus sonhos. Isso não tá no livro, mas é realmente que o que ele fala que ele que temos que saber o que a gente quer, tem nossa mentalidade, que é uma coisa muito importante. Por isso, ele diz que a gente se modificar nossa mentalidade, conseguimos melhorar. Por isso, o homem é o tamanho dos seus sonhos. Nós vemos o mundo com uma visão materialista e utilitarista. E distorce muitas coisas. Porque da maneira que a gente vê o mundo, é que se torna o mundo interiormente. Que se torna o que realmente o mundo é. A construção do ser humano é indispensável. A construção das coisas é desejável. Essa é uma frase muito importante. A construção do ser humano é indispensável. Temos sempre que evoluir, construir internamente e externamente. Enquanto a construção das coisas é desejável. O que eu tenho que falar em relação a isso, que é uma coisa muito importante? Pensem comigo. A construção do ser humano, por exemplo, se evoluir internamente, evolução normal é muito boa. Mas muitos séculos já vivemos sem computador, sem internet, sem outras coisas externas. Já disseram que a gente viveu no mundo das cavernas. Já não tínhamos casa, não tínhamos nada. Agora a gente queria meio uma independência. E uma coisa desejável que a gente sempre tem que ter, que a gente sempre quer. Até agora a gente não consegue mais viver sem aquilo. A gente criou uma dependência em relação àquilo. Mas uma construção diária, construção interna, é uma coisa excelente que nós sempre necessitamos. Alguém gostava de entrar aqui também, se quiserem depois falar, se entenderem alguma coisa, comentem aí. Estão a entender? Estão relacionando e estão interpretando bem? Gostaria de saber se tem alguma frase que gostavam de compartilhar, se isso está ajudando vocês. Compartilhem aí. Tudo que você faz, existe um reflexo de como você está mentalmente. É exatamente como eu estava dizendo, que tudo que você pensa vai refletir-se naturalmente na sua vida. Por isso tem que mudar internamente para mudar depois externamente. Se você quer mudar, você tem que mudar da fonte, da origem, dos seus padrões mentais, da sua forma de pensar. E isso é possível. E não somos condicionados ao meio. A gente tem tendência a condicionados ao meio. Ser igual ao exterior, porque também somos influenciados por nossos pais, familiares, professores. Somos influenciados por eles. Isso é um fato. Isso é um fato. Nós temos que proteger nossa mentalidade para que não sejamos tão influenciados assim. Nós podemos nos impor sobre o meio. Porque teve muita gente que já se impôs ao meio e teve sucesso. As pessoas normalmente tiveram sucesso por ter se imposto ao meio, por ter sido diferente. Muita gente que a gente já ouviu falar que já teve uma horrível infância, mas que depois ela decidiu que ela ia fazer diferente e fez a mudança. Isso é uma coisa muito importante. A gente tem que ser a nossa própria mudança. Temos que fazer a mudança, querer fazer a mudança, porque senão a nossa vida vai continuar a mesma. Por isso, por exemplo, agora eu tô fazendo essas lives, eu tô mudando a minha própria vida. Tô fazendo conteúdo todos os dias, tô trabalhando nisso, tô fazendo até um conteúdo bom, bacana, que vocês gostem. Por isso também, se quiserem ideias de temas, podem compartilhar. Mas também tô acabando só esses 21 dias de fazer lives. Mas, além de outras, também tem outras pessoas, como o livro singular, exatamente. Seja singular, seja diferente, faça. Seja diferente do que o resto é.
Isso é uma coisa muito importante. E o que eu gostaria de mencionar também é que isso é o diferente, que se a gente começar a fazer ação, já vai mudar outras coisas futuras. O importante é começar. E eu acho que é uma coisa muito interessante que temos que mudar nossa mentalidade para mudar o exterior. Não adianta mudar o exterior se continuar a mesma mentalidade. Como eu já falei com outras pessoas também, que algumas vezes a gente tem uma mentalidade. Estamos num lugar, imagina, estamos em uma mentalidade de que a gente é pobre. Vivemos numa casa que é de pobre. Depois a gente evolui, descobrimos novas coisas, fazemos, não aprendizado, mas tipo, agora fomos para um lugar que agora tem melhor condição de vida, tem uma casa agora grande. Mas continuamos a ter o mesmo pensamento que tínhamos antes. Continuamos a ter as mesmas condicionantes, continuamos a não gastar tanto como a gente fazia antes. Mesmo tendo dinheiro, a gente não gasta. A gente continua não aproveitando algumas coisas da vida por ter essas condicionantes, por não querer gastar por causa que, não vou ter dinheiro. Mas já sendo rico, a gente não pensa em relação a isso. Isso acontece também ao contrário. Quando a gente é muito rico, depois temos a tendência a mudar de padrão. Não, por exemplo, mudamos de cidade e agora aquilo já é mais caro, mas continuamos a receber o mesmo ordenado. E mesmo assim continuamos querendo gastar mais e algumas vezes geram dívidas e dívidas, gera cada vez mais coisa e as pessoas não sabem por quê. É a mentalidade delas. As pessoas, elas deveria diminuir ou mudar tipo de trabalho ou trabalhar mais ou alguma coisa assim, mas a pessoa não, ela continua, mesmo mudando de ambiente, ela continua com a mesma mentalidade. Ela continua com as mesmas ideias que tinha antes de ter mudado de um lugar para o outro. Mesmo sendo agora um lugar mais rico, um lugar mais pobre, a pessoa continua com a mesma mentalidade. Isso é impressionante, porque é real. Se olharmos para a sua volta e virem várias pessoas que, por exemplo, alguma pessoa que mudou agora de cidade, vai ver que a pessoa realmente pode ter mudado de casa, mudado para uma casa mais menor, mas continua com as mesmas coisas que tinha antes. Quer também transformar a mesma casa que agora ela tem, colocar todos os móveis, que alguns vezes o móvel é muito maior, ou ao contrário. Isso a pessoa, ela tem as condicionantes dela e ela transforma leva as condicionantes com ela em qualquer lugar que ela vai. Isso eu achei muito importante ter mencionado isso. Nós normalmente estamos sendo empurrados pela vida em todas as direções. Se a pessoa não tem iniciativa, como também tem vários outros livros que falam, a vida vai fazer com que tu tenha quer dizer, tu não tem escolha, não tem iniciativa, não sabe o que quer fazer. A vida encarrega disso. Algumas vezes não queres fazer alguma coisa, mas estás a fazer e nem sabe por quê. A vida te impôs aquilo e tu foi, tá bem, eu aceito, ok, tudo bem. Mas não é realmente o que tu quer. É o que a vida não faz a escolha por ti. Se não faz a escolha, a vida faz a escolha por ti. É realmente. Algumas vezes nós não temos essa responsabilidade de receber, pensar em alguma coisa e tirar a iniciativa. E depois vira essa síndrome de coletiva de vitimização, que a gente somos os coitadinhos, que não somos o quê. Mas isso é só uma coisa mental que a gente tem, que a gente é os coitadinhos, que a gente vai fazer isso. Ai, é tão difícil, eu não consigo fazer exercício físico. Teve uma vez que eu conheci uma mulher que ela não queria tirar uma foto comigo porque ela estava insegura em relação às pernas dela. Mas eu perguntei pra ela, então, o que tu faz pra isso? Que ela disse que ela não queria mostrar aquilo porque ela sentia-se insegura em relação a isso. E eu perguntei, então, o que estás a fazer? Se tá reclamando tanto em relação a isso, o que estás a fazer na tua vida pra mudar isso? Algumas vezes a gente não quer alguma coisa, mas a gente não faz nada pra mudar. Então a vida continua seguindo e quando a gente repara, a gente tá cada vez pior ou sempre na mesma circunstância que estamos há 5 anos atrás, porque nada mudou. Eu tô até falando 5 anos, mas isso acontece com muito piores, 20 anos, 25 anos, 28 anos, sempre a mesma coisa e algumas vezes não é realmente o que a gente quer, mas fomos levados
Mudei agora de curso, eu não, vou mudar, vou colocar esse curso porque é o único que tem na minha cidade. É só pra ter uma estabilidade, sabe? Não é realmente o que eu quero. Eu vou conseguir um dinheirinho e mudar. Nunca vai mudar depois. Só se realmente decidir o objetivo e ir lá. Ok, eu vou fazer isso. Ok, tá bem. Mas algumas vezes a gente não faz isso. E a gente continua depois. Eu já ouvi histórias. Não é que eu tô inventando. Tem pessoas que já comentaram comigo e que realmente estão acontecendo isso. E só agora elas estão decidindo mudar a vida delas. Que elas já passaram 20 anos a mesma coisa. E essa é uma coisa complicada. Que eu tô querendo avisar vocês também. Pra vocês não fizerem o mesmo. Pra não continuar na mesma coisa. Quando a gente vê o ano passa, a vida passa. E a gente tá no mesmo sítio. A gente não é árvores. A gente não tem que estar no mesmo sítio e crescer no mesmo lugar. A gente pode se locomover e fazer as coisas por nós mesmos. O ser humano pode se impor, como eu estou dizendo. Tem várias provas disso, que várias pessoas se imporam do seu tipo de vida e mudaram para uma vida melhor. Isso foi uma coisa que depois fez com que elas tivessem sucesso e que fossem o que elas realmente são. Algumas vezes a gente não é realmente o que a gente é agora, mas a fazer nossas transformações, vamos mudando e a nossa vida vai ficando melhor e a nossa mentalidade vai ficando melhor. Nós vamos mudando e isso é uma coisa muito boa. Algumas vezes eu acho que eu tô dando muita coisa assim. Tem que fazer isso. Tô brigando muito com vocês, mas eu não tô brigando. Eu tô só alertando, avisando, falando. Se vocês fazem isso, eu gostaria que vocês mudassem. E eu tô aqui tentando ajudar, auxiliar. Mandem mensagem se alguma coisa dessa já aconteceu com vocês, ou se realmente já ficaram algum tempo em relação a alguma coisa e agora é que estão querendo mudar. Ou se repararam agora que vão querer mudar. Falem aí. As pessoas preferem as teorias do que o fato. Do que realmente acontece, as pessoas preferem, as teorias de que a vida não sei o que mais, mas não querem saber o que realmente acontece. Bateram palmas. As pessoas estão alienadas. As pessoas ficam cegas. As pessoas são pré-programadas. Algumas vezes, eu também já comentei isso com a minha mãe, que algumas vezes, também ela conversa muito comigo em relação a isso, mudar não é fácil, mas é essencial, exatamente. Como o livro Essencialismo, que é muito importante, que é muito interessante, que é escolher o que é essencial. E que ele mesmo fala, que eu estou querendo dizer, que ele mesmo diz, o livro, que faz com que a gente queira fazer nossas escolhas agora, porque senão o mundo vai fazer as escolhas pela gente. Como eu estava querendo dizer, as pessoas são cegas. As pessoas pensam que tá tudo bem, pensam que a continuar a vida, são levadas pela vida. Não é que sejam cegas de verdade. Elas são cegas por não estão fazendo só as coisas que a internet mostra, estão um pouco viciados, etc. Mas não notam que as pessoas são deixadas para trás, que não estão inovando e fazendo o que elas vão querer. Imagina, a pessoa quer ser, imagina, um médico, mas o que ela tá fazendo para isso, para poder evoluir? Entendeu? É uma coisa meio assim, que eu também, algumas vezes, agora que eu reparo, que algumas vezes não tô fazendo coisas que realmente estão reproduzindo na minha vida, que eu deveria fazer. E por isso eu paro e penso, tem que fazer isso, tem que me obrigar a fazer isso. Essas lives também estão me obrigando a aprender mais e obrigada a aprender e a ler e a fazer as coisas. Que algumas vezes a gente não nos obriga a sair da nossa zona de conforto. A gente está bem lá. Por isso a gente não quer sair. Quem quer sair de um lugar quentinho? Mas se a gente sair da zona de conforto, vamos ter o que a gente quer. Bem, mas se queres continuar, continua, entendeu? Fica no lugar que queres ficar. Não tem mal nenhum. Só não vais evoluir, não vais ter uma vida melhor do que aquela que tens. Vai sempre continuar no mesmo ponto. Se queres continuar no mesmo ponto, tá tudo bem. Na verdade, também eu já falei, algumas a gente não se cansa de fazer a mesma coisa todos os dias. Mas gostamos e não é que a gente se canse de fazer a mesma coisa, mas todos os dias. Mas gostamos de fazer coisas diferentes da mesma maneira. Por exemplo, apertar parafuso. Estou dando um exemplo. Vamos apertando parafuso. Não, é chato fazer sempre isso todo o tempo.
Mas se a gente fazer de outra maneira, assim, ou de outra maneira, algumas vezes não seja tão monótono. E se quer fazer alguma coisa, pelo menos comece de pequeno. Porque de pequeno chega grande. Pra ter um apartamento, uma casa, começaram sempre com o primeiro tijolo. Começaram sempre de algum lado. Agora eu vou continuar aqui, que eu já tô indo mais além, assim. Tô já... deixa eu ver aqui, botou... Translação e transformações. Que eu já tava falando um pouquinho da transmutação e da transformação. Ok. Agora eu vou falar sobre o todo é a mente e o universo é mental. E a qualidade essa é a frase, que é muito importante. E a qualidade é o melhor que quantidade. Isso é muito importante. Precisamos de uma atenção... ok. Agora eu vou falar sobre o todo. Sob a aparência do universo, do tempo e do espaço e da mobilidade, está sempre encoberta a realidade substancial, a verdade fundamental. A substância é aquilo que se oculta debaixo de todas as manifestações exteriores, a essência que é real, etc. Você lê quantos livros por ano? Depende, eu não sei, realmente depende do ano. Quer pensar agora? Mas eu quero ler mais ainda. Mas eu não sei. Sinceramente, eu não sei quantos livros lê por ano. Manuais da escola, coisas da escola também conta? Esses também são grandes livros, viu? Não sei, mas algumas vezes também eu obtenho outras informações além dos livros, que eu leio vários livros agora, eu tenho que ler mais ainda, tem tantos livros que eu quero ler, mas por causa de outras coisas que eu tô fazendo, como mentoria e outras coisas, não tô tendo tempo nenhum. Tô com 4 livros que eu quero terminar de ler, tipo, pra ontem, entendeu? Eu quero ler o máximo possível, o rápido possível. Quero ler aquele livro, quero terminar esse livro, por exemplo, esse que eu tô falando do Carvalhon. Eu quero terminar ele, eu não consegui terminar porque teve todos esses 7 lives, não consegui. Mas eu já li o essencial, que era pra essa live, e um pouquinho mais. Mas ainda falta algumas outras partes essenciais que eu ainda vou abordar e ainda não li. E ainda tem outros livros, outros dois livros que eu quero terminar de ler. E ainda tem outros livros que ainda foram me recomendados e eu preciso ler. Tipo, quero ler, mas não tenho nem tempo pra fazer isso. Mas não faço a minha ideia de quantos livros eu leio por ano. Depende do ano também. E eu também leio muitas coisas que estão na internet, por exemplo, histórias da internet, coisas que tem na internet. Não são livros, mas são histórias, etc. Coisas que contam. É muito interessante. A substância é aquilo que se oculta debaixo de todas as manifestações exteriores, a essência e o que é real. A realidade é o estado real, verdadeiro, permanente e duradouro. E ele conhece que nada é real, mas que, pelo contrário, tudo é móvel e condicional. Nada é parado, tudo nasce e morre. No momento em que uma coisa chega ao seu auge, começa a declinar. Nem tudo é para sempre. E, como eu já tinha falado, a mente é um palco dentro da cabeça de Deus. Que a gente, algumas vezes, a nossa imensidão, as coisas que a gente faz, na verdade, tudo tem uma semelha divina. Se a gente quer criatividade, a gente procura, que a gente encontra, entendeu? Algumas vezes a gente tá um pouco com uma máscara na nossa frente, na nossa cara, pronto, que faz com que a gente não vê o mundo como ele realmente é. A gente tá com coisas que a gente acredita, tanto coisas do passado, coisas do futuro, que a gente fica sempre muito preso a isso e não reparamos o que a gente tem que fazer agora, o que a gente tem que realizar, nossos objetivos. A gente é deixado pela semana, a semana passa, assim, ó, num clique. Estás fazendo alguma coisa, estás entretido em alguma coisa, a semana passa assim. E quando a gente vê, passam anos, passam semanas, meses, e a gente é capaz de fazer nada em relação a isso. Por exemplo, tem várias pessoas que eu também tô querendo auxiliar
que a pessoa quer fazer alguma coisa no Instagram, quer começar as coisas, só que o problema é começar, depois é só continuar, entendeu? Algumas vezes quando a gente o problemático que eu já reparei é quando a gente tem dificuldade em começar as coisas. Mas depois é só continuar e ter continuidade. Mas tem pessoas que também param no meio e ficam assim, nossa, será que isso coisa. Mas eu acho que o mais difícil de tudo é começar. A pessoa não sabe onde começar, não sabe como fazer. Mas tudo tem um começo, tudo sempre tem a primeira vez. E eu gostaria de saber o que estão gostando desse, dessas coisas que eu estou trazendo sobre filosofia. Se alguma coisa eu agreguei hoje para vocês sobre mentalidade. E talvez alguém gostaria de comentar alguma coisa e eu entrar. Falta também alguns minutos para acabar. E eu preparei isso. Para a próxima eu vou talvez trazer alguma coisa mais em relação a isso. Ou A produção chegou. alguém pediu aqui para entrar. Eu vou ver se a pessoa... Essa é muito puxa-saco. Depois fala que sou eu. Tudo na vida é um hábito. Exatamente. Olha a Tina tá ali. Apareceu. Bom dia! Oi! Vocês me chamaram. Que louco! Temos pouco tempo para acabar a live, mas não faz mal. Cara, que legal! Eu tô com meu cabelo aqui ainda úmido. Ai. Um bom livro é O Poder do Hábito. Nossa, eu ouvi falar sobre esse livro, é um dos livros que está na minha lista para ler. Nossa, eu tô tipo, eu quero ler, só que eu tenho tanta coisa para fazer ainda. Ainda tenho tanta coisa. Fala. Então, o que Pois, que tu achou disso? nossa, eu achei maravilhoso. Tu tá falando comigo? Sim, claro, não Ah, sei. tá. Não, o do livro tava assim. É dos dois jeitos, por isso eu falei. E eu mostrei. Ah, Fala aí. Mãe, baixa o beleza. som. Produção, baixa o som. Desculpa, fala. Não, o que eu queria falar contigo e com a tua mãe é o seguinte: nós temos um grupo da família, que aí eu queria publicar para eles assistirem a tua live, e eu queria ver se a tua mãe quer que eu coloque ela no grupo da nossa família, da tua mãe. Publica, pode publicar. Eu não sei se ela quer fazer parte, mas pode publicar ali, avisa todo mundo. Isso. E gostou desse conteúdo? Tá? Interessou? Eu achei interessantíssimo foi o que tu falou da diferença lá, até anotei aqui que eu estava anotando, só amei, da transformação e da transmutação. Tu sabe que eu não tinha escutado isso ainda? Tu falou no início lá da live, que a Ah, transformação sim, da transmutação. a Que transformação a é gente externa muda de essência. e a Exatamente. transmutação é a essência. Eu acho que se a gente tiver essa possibilidade, esse entendimento de mudar a essência, é fantástico, porque eu acho que é o mais difícil. É o mais difícil que a gente acredita que a essência é aquilo que a gente traz para sempre, que não consegue mudar e tal. Eu estou trabalhando bastante nisso porque a minha essência ela era assim rude, forte, brava e tal, né? Uma coisa que eu não conseguia evoluir. Agora eu estou conseguindo ler, estou conseguindo crescer. E eu acho que isso veio bem no que eu estou passando no momento. Até anotei aqui. Se eu não faço as minhas escolhas, tu também escreveu aí, né? É a vida que faz por mim. Foi interessantíssimo, porque na maioria das vezes a gente não é treinado para isso, né? A gente é treinado para deixar a vida nos levar. É igual aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida Vou me leva. deixar o Deixa a vida... coração bater na madrugada sem fim. É essa música, né? Não, desculpa, mas não é essa, Não. cara. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me Não levar, sei. vida leva eu. Zeca Não Pagodinho, sei essa música. Deixa a conhece? vida me levar, vida leva. Olha aqui. Deixa a vida me levar. Então, essa aí, na maioria das vezes, como as pessoas não têm um destino traçado, não têm um alvo, a vida vai levando. Eu, basicamente, foi assim. A minha vida foi meio direcionada até assim. Agora eu estou tomando, aprendendo a colocar as coisas nos eixos, que é isso, é traçar o alvo, direcionar o caminho para chegar lá. Por isso que eu estou estudando tanto, estou lendo livros, estou tendo Esse um esse... bom livro, se gostasse tanto sobre em relação a isso que eu falei, é Essencialismo. Que ele Anotei aqui, ó. diz várias... Anotei aqui Essencialismo. o Ok. essencialismo. Esse livro é muito bom porque ele vai falar, que eu já falei na live
no caso, a live de ontem, que eu Ah, falei, que a gente tem que falar sobre o essencial. Vê se quiser arrumar a vida, exatamente. Se quiser ver um pouco da minha live, depois ainda tem um livro, vai lá ler o livro. Se quiser eu te mando alguma coisa. E tá muita coisa, tá muita informação. Aí ele tá o número da minha mãe ali em cima. Anota o número dela. eu Então, já tenho o número. Ah, o número da tua mãe tá onde? tá ali, ó, os númerozinhos ali, é o número dela. É um número estranho, porque é português. Ah. Vem cá, filhote, a mãe quer te mostrar pra prima. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, então eu vou anotar ali, porque assim, ó, é interessante, tem bastante. Eu sei que nós não temos muito relacionamento familiar, porque a gente nem se conheceu aqui no Brasil, né? Mas tem muita gente. Por acaso não sei também quem é. Por acaso também. Pronto. É muito interessante e esse aprendizado é muito bom. Acho que assim, eu acho que a gente está num momento de evolução, né? Eu vejo que parece que é um momento espiritual diferenciado. Eu não sei se tu sente isso, parece que tem uma Sim, tem que grande. aproveitar a quarentena, sabe? Que algumas das pessoas estão em casa, deveriam aproveitar isso, que eu acho que é o momento ideal para mudar o seu interior, mudar o que realmente a pessoa quer. E algumas vezes a gente pensa que é horrível essa quarentena, mas eu acho que é fantástico essa quarentena. A gente tá aprendendo a conviver com nós mesmos, porque algumas vezes a gente não nem suporta a gente mesmo, como é que a gente pode viver o resto, né? Mas a gente nem suporta nós mesmos, como é que vai ser? Ai, que legal, que legal. Mas Vem cá ver suas lindas, que legal. Isso eu acho que é bem interessante, mas é uma coisa que eu tenho em mim, que é bastante diferenciada, que eu acho que é interessante. Eu sempre me amei. Sempre me amei. Eu tenho minhas amigas, assim, eu das minhas amigas eu sou mais feinha fisicamente, né? Eu sempre diz assim, feinha, porque daí loiras, lindas, maravilhosas, olho verde, tal, tal. E aí eu nunca tive dificuldade de relacionamento, porque eu sempre achei que eu era manse, né? O meu pai sempre dizia, não, tu é bonita, tu é tal, e eu acreditei nisso. Esse mental eu sempre tive. Aí elas diziam, Ana, mas tu não tem dificuldade nenhuma de relacionamento, teu network é super bom. E eu digo, porque eu sou boa, né? Eu sempre falei isso, mas na realidade era uma coisa assim que carregava comigo. Então eu tenho muita felicidade, tenho muita alegria, e quando eu chego assim, eu sou meio. Eu tenho essa coisa de me empinar e tal, né? Me postar. Mesmo eu tendo vindo da roça, lá do Rio Laranjeiras, lá do interior, meu pai sempre teve essa. Ele sempre me mostrou isso, né? Ó, tu é bonita, teu cabelo é bonito, tu te cuida, tu tem que fazer isso. Então isso eu sempre trouxe comigo. E a minha família sempre fala isso, que eu sou vista como alegria, eu tenho essa energia. Então isso é muito bom. eu nunca tive Na dificuldade. verdade, tem uma frase muito legal que eu quero só falar. Networking Pera, como que é? Peraí. O idioma do poder. O networking é o idioma do poder. E estão Exatamente. falando aqui, que eu achei interessante. Mas eu já fiz tanta coisa, mas eu não consegui, não cheguei lá. Muita gente não deve desistir. Exatamente. Exatamente. Não deve desistir. Quanto mais faz, mais aprende. Isso são fases da vida e nós temos que compreender qual fase que nós estamos e aceitar ela. Exatamente. Exatamente, exatamente. Então, era uma das coisas, eu nunca tive problema de morar comigo mesma. Eu aprendi muito cedo que eu não precisava escutar música, assistir televisão, eu precisava me escutar, me sentir. Então, eu morei sozinha por vários anos, eu morei sozinha por 10 anos. Aí o pessoal dizia, A ah, mas tu não resposta é no seu interior, exatamente. tu não é triste porque tu mora sozinha. Eu disse, não, eu sou muito feliz, sou resolvida, eu me escuto, eu me ouço e eu faço o que eu gosto, né? Porque eu sempre fiz o que eu gostava. Então, eu acho que o Joel J fala isso também, né? Quando a gente faz o que gosta, a gente não trabalha, a gente se diverte, né? O dia é uma diversão Na total. verdade, eu tô numa mentoria com o Joel J e com o Jacob Petri. Tu me falou na live com a tua mãe. Ah, foi com a tua mãe que eu participei, né? Ela me falou que era isso. O Jacob é ótimo também, ótimo, ótimo. Adoro os dois. Os dois são meus mentores online, né? Adoro os dois, são ótimos. Queres fazer mais alguma pergunta ou eu te faço uma pergunta agora? Tanto faz. Eu só queria saber se ele tinha gostado, mas parece que realmente impactou o meu conteúdo
E se quiser Eu também, anotei. Eu anotei, olha aqui no caderno anotando, ó, botei a aula tua ali e anotei que eu amei. Ó. Hoje o assunto foi fantástico. O que eu queria te perguntar é quando que tu começou a ler? Porque eu tenho dificuldade ainda em manter a disciplina da leitura. eu sempre, na verdade, quando eu comecei a ler, realmente quando o início da minha foi quando eu quebrei o braço, meus dois ossos aqui. Tipo, eu sempre era uma pessoa energética, sempre brincava, sempre era uma pessoa que tava lá brincando de esconde-esconde, essas coisas. Mas no meu quinto ano, eu quebrei os dois ossos e por isso eu não podia fazer muito exercício físico, podia piorar a minha situação. Só Certo. podia, talvez, andar e etc., coisas básicas. E por isso eu comecei a ler. Aham, Porque eu tava ali sem ninguém, entendeu? Eu tava ali sentadinha, todo mundo tava brincando. Por isso eu aham, peguei o hábito de sempre ir à biblioteca e ir lá. Ai, tá acabando a live, mas a gente pode conversar depois. Ou conversar agora, a seguir. Então aham. a gente nunca Só perde. isso. Fizesse um. A gente nunca perde, ou a gente ganha ou a gente aprende. Olha, a gente nunca perde, a gente ganha ou a gente Aprende. 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 Foi o que Usei essa aconteceu frase comigo. numa live que eu fiz hoje de manhã, às 5 da manhã, às 5 e meia. Eu vou começar uma live de 9 dias e hoje de manhã eu usei essa frase aí. Nossa. Sério.